Transcorrendo 2 minutos e meio, você é forçado a entrar no quarto nupcial, e a outra pessoa é a primeira beleza do domínio norte, justamente quando você sente que não a merece. Uma voz mecânica soa de repente. Jin, detectado que o hospedeiro está conquistando o corpo sagrado do som celestial. Parabéns ao hospedeiro por obter o corpo sagrado do caos criador do céu. Ao ouvir isso, você não pôde deixar de rir para o céu. E ele Shui olha para você, que de repente começou a rir, com os olhos cheios de dúvida. Este seu marido não só é incapaz de cultivar, como também pode ter algo errado com o cérebro. Você volta a si e revela um sorriso. Não se preocupe, no futuro eu vou te tratar bem. Dizendo isso, você a pega nos braços. Minha esposa, está ficando tarde, vamos descansar. Depois que as palavras caem, e ele Shui suspira. Na verdade, tenho medo de dor. Depois que as palavras caem, você fica em silêncio por alguns segundos antes de falar, é muito confortável. E ele Shui dá um e então puxa suas roupas. Posso não tirar este manto vermelho? Eu gosto muito desta roupa. Você acena com a cabeça. No momento seguinte, você se inclina diretamente para beijá-la. Na manhã seguinte, você leva ele Shui para passear na rua. Assim que sai da carruagem, atrai inúmeros olhares. Os corações de todos estão cheios de ciúme e ressentimento. A bela fada realmente se casou com outra pessoa. O mais importante é que a outra pessoa é alguém que não consegue cultivar. Você sente os incontáveis olhares cheios. Ignorando o olhar hostil, sentiu um prazer secreto. Em seguida, comprou um espeto de maçã do amor e ofereceu a ele Shui. Experimente rapidamente. Ainda está ao seu gosto? Ele Shui pega e dá uma mordida suave. Então, ela o entrega à sua boca para que você também experimente. Os cultivadores na rua ficam com os olhos vermelhos de ciúme ao verem essa cena, querendo correr e te dar uma surra. Sentindo a intenção assassina cada vez mais forte ao redor, o sorriso no seu rosto fica ainda mais intenso. Neste momento, uma voz mecânica de repente ressoa em sua mente. Jin, primeiro dia do hospedeiro casado com o corpo sagrado Taiyin. Recebeu um pacote de presente para iniciantes. Já foi aberto automaticamente para o hospedeiro. Parabéns ao hospedeiro por elevar seu cultivo para o primeiro nível do reino da alma verdadeira. Parabéns ao hospedeiro por obter a técnica de nível divino 9 céus corpo dourado profundo. Ao ouvir isso, você cerra o punho, sentindo o poder crescente dentro de seu corpo, e fica extremamente feliz em seu coração. Então, você coloca seu olhar em ele Shui. Ela ainda está lambendo os morangos caramelizados em pequenos goles. Seu coração se move, e você finge ser misterioso. Lin Shui, chegue mais perto. Eu tenho algo para te dizer. Embora Lin Shui esteja confusa, ela ainda obedece e se inclina ligeiramente. No momento seguinte, um sorriso malicioso aparece no canto da sua boca. Aproveitando-se de sua falta de preparação, você rapidamente a beija no rosto. Lin Shui imediatamente arregala os olhos, e seu rosto bonito fica vermelho em uma velocidade visível a olho nu. De repente, um som de inspiração fria ressoa ao redor. Seus olhos estão vermelhos, seus punhos cerrados, querendo substituí-lo. Lin Shui sente os olhares ardentes ao redor e te encara ferozmente, com os olhos bem abertos. Você, seu bandido. Você não pode esperar para voltar? E neste momento, em um pavilhão distante, o jovem mestre da família Ning Tian, vê esta cena. Seu rosto escureceu imediatamente. Então, ele reprimiu a raiva em seu coração e caminhou em sua direção com um sorriso confiante. Chegando perto, Ning Tian acenou para Lin Shui, como se não tivesse visto você ao lado, mas Lin Shui não ouviu. Seu olhar ainda estava fixo em você. O sorriso no rosto de Ning Tian desapareceu, mas rapidamente voltou ao normal. Senhorita Lin Shui, quanto tempo? Tudo bem? No entanto, Lin Shui ainda o ignorou, como se ele fosse apenas um transeunte irrelevante. O sorriso no rosto de Ming Tian finalmente desapareceu completamente, substituído por uma expressão sombria e embaraçada. Vendo isso, você deu um passo à frente, parando na frente de Lin Shui e encarando-o. Neste momento, o ar pareceu congelar. Uma pressão invisível se espalhou. Mesmo que Ming Ti estivesse insatisfeito em seu coração, ele ainda estendeu a mão hipocritamente, já que você era o jovem mestre da família Xiao. Xiao Shen, quanto tempo? Vendo isso, um sorriso zombeteiro curvou seus lábios. Este jovem mestre não tem o hábito de apertar a mão de animais. O rosto de Ming Tian congelou ao ouvir isso. Embora a raiva estivesse queimando em seu coração, ele ainda se conteve.
Quem diria que você soltaria um leve grito e levantaria a mão para dar um tapa no rosto dele? Min Tian cambaleou com o golpe e quase caiu. 5 marcas de dedos claras apareceram instantaneamente em seu rosto. A multidão ao redor ficou chocada ao ver essa cena. Seus queixos quase caíram até o chão. E Lin Shui também estava surpresa. Ela nunca pensou que você ousaria fazer isso em público. Min Tian cobriu o rosto inchado, olhando incrédulo. Você se atreve a me bater. Ao ouvir isso, você sorriu friamente. Bater em você é bater em você. Preciso escolher um dia. Min Tian sentiu uma onda de humilhação em seu coração, e então rugiu. Uma poderosa pressão atacou você instantaneamente. No entanto, você estava preparado. Seu pé direito chutou como um raio, chutando-o violentamente em seu abdômen. No momento seguinte, com um som abafado, Min Tian voou para trás como uma pipa com a linha cortada. Então, você bateu palmas, abraçou a cintura fina de Lin Shui e olhou para ele de cima, friamente. Se você ousar falar com minha esposa novamente, eu vou quebrar seus testículos. Todos ao redor engasgaram ao ver isso. Este ainda é o jovem mestre da família Xiao que eles conhecem? Min Tian, cobrindo seu abdômen dolorido, gritou, ataquem. O que vocês estão esperando? Peguem aquele garoto para mim. Os guardas da família Ning se entreolharam ao ouvir isso. Mas eles não ousaram desobedecer a ordem, então tiveram que marchar em sua direção com a cabeça erguida. E Lin Shui soltou um bufo frio e se levantou. Uma onda de ar invisível varreu, e vários guardas gritaram e voaram para trás, caindo pesadamente no chão, cuspindo sangue. Neste momento, o ar pareceu congelar. Todos estavam boquiabertos com a cena. O rosto de Ming Tian ficou pálido instantaneamente. 9 céus do poder divino, Xiao Shen, se tiver coragem, continue se escondendo atrás de Lin Shui. Sabendo que não conseguiria nada de bom hoje, ele lançou uma frase cruel e fugiu com o rabo entre as pernas. A noite caiu. No quarto. Você olha para Lin Shui com ternura nos olhos. Lin Shui respira fundo e chama suavemente. Xiao Shen, me possua. Você ouve atônito, se perguntando se ouviu direito. O que você disse? O rosto delicado de Lin Shui fica vermelho de vergonha, mas ela ainda reúne coragem e repete. Eu disse, me possua. Assim que as palavras terminam, você puxa Lin Shui para seus braços e beija seus lábios vermelhos. Lin Shui responde com entusiasmo. A luz das velas treme luz, iluminando os dois corpos entrelaçados. Lin Shui acaricia suavemente seu rosto e diz suavemente, Xiao Shen, você deve cultivar bem. Eu vou. Dizendo isso, você gentilmente remove as roupas dela, revelando sua pele branca como jade. Lin Shui fecha os olhos timidamente, deixando você fazer o que quiser com ela. Uma manhã, você abre os olhos e sente que sua energia espiritual está abundante, muito além de ontem. Você fica imediatamente chocado ao descobrir que já avançou para o 2º nível do reino da alma verdadeira. Será que foi Lin Shui? Você de repente se lembra da loucura da noite passada, então se levanta e abre a porta. A serva Xiao Kui está esperando respeitosamente do lado de fora da porta. Vendo você sair, ela rapidamente se curva. Onde está Lin Shui? Você pergunta direto ao ponto. Xiao Kui hesita um pouco. Respondendo ao jovem mestre, a senhora foi para a terra sagrada Taishu de manhã cedo. Você ouve isso e fica chocado. Essa é uma das terras sagradas de cultivo mais importantes do continente Xuanwu. O que Lin Shui está fazendo lá? A senhora disse que passou na avaliação da terra sagrada Taishu e se tornou uma discípula direta. Essa é a intenção da família Yi. Você fica atordoado no local. De repente, você se lembra de que ela disse ontem à noite para você cultivar bem. Será que essa é a intenção dela? Neste momento, um impulso inexplicável surge em seu coração. Não é nada mais do que a terra sagrada Taishu. Lin Shui, espere por mim. Um traço de determinação brilhou em seus olhos. Então, você se vira e corre em direção à torre de cultivo da família Xiao. Neste momento, do lado de fora da torre de cultivo, vir aqui também não adianta. Neste momento, no canto da multidão, Xiao Tian, um membro da família Xiao, está olhando para você friamente, seus olhos cheios de ciúme e ressentimento. Vendo você se aproximar, ele afasta a multidão e diz de forma ambígua. Xiao Shen, o que você está fazendo aqui? Será que você pensa que pode cultivar? Você olha para ele levemente e diz em um tom calmo. Por que eu não posso vir? Claro que você pode vir, mas eu aconselho você a não desperdiçar seus esforços. Você nasceu com raízes inúteis. É impossível para você cultivar nesta vida. É mesmo?
Você ouve isso e um sorriso frio aparece no canto de sua boca. No momento seguinte, você de repente levanta o pé e chuta sua virilha. Em seguida, um grito miserável soa. Xiao Tian cobre a parte inferior do corpo e cai no chão de dor. Você, como você ousa? Você olha para ele de cima para baixo e diz em um tom gelado. Hehe, por que eu não ousaria? Tente latir mais uma vez. O rosto de Xiao Tian fica pálido quando ouve isso e ele não se atreve a falar mais. Só posso ficar de braços cruzados vendo você entrar na torre de cultivo. Assim que você entra, vai direto para o andar mais alto, onde há uma câmara secreta com a aura espiritual mais densa. Como o jovem mestre da família Xiao, você naturalmente pode entrar. Pouco depois, você abre a porta da câmara secreta e entra. Em seguida, senta-se na almofada e começa a praticar. Corpo sagrado do caos. No instante seguinte, um poder de devoração aterrorizante irrompe de seu corpo. A aura espiritual ao redor da torre de cultivo imediatamente corre freneticamente em sua direção. Seu cultivo também começa a aumentar a uma velocidade visível a olho nu, e em um piscar de olhos, você atinge o 6º nível do reino da alma verdadeira. E neste momento, fora da torre de cultivo, o rosto de Xiao Vutian está cheio de descrença. O quê? Você disse que Shen Er foi para a torre de cultivo? Fu Bo rapidamente explicou toda a história. Depois de ouvir, Xiao Vutian ficou furioso. Venham, prendam todos os membros da linhagem de Xiao Ti e mandem para as regiões remotas. Ninguém pode voltar sem a minha ordem. 2 guardas ouviram as palavras e partiram imediatamente. E o coração de Xiao Vutian ainda estava cheio de uma pitada de dúvida. Será que as raízes espirituais de Shen Er se recuperaram? E neste momento, você já voltou para o seu quarto. De repente, um som mecânico soa. Jin, parabéns ao anfitrião por completar 3 dias de casamento. Recompensa especial, coleção de espadas. Ao ouvir isso, você mal pode esperar para ir ao quintal, olhando para um jardim rochoso à sua frente. Com um novo pensamento, uma energia de espada incomparavelmente espiritual irrompe instantaneamente da ponta dos seus dedos. Instantaneamente, ele quebra o jardim rochoso em pedaços. Olhando para sua obra-prima, você acena com a cabeça em satisfação. Junte-se à terra sagrada. Em menos de um mês, os discípulos serão recrutados. Com minha força atual, devo ser capaz de passar na avaliação de entrada. No entanto, a experiência de combate real ainda é muito pouca. Pensando nisso, sua figura pisca e se transforma em luz, indo em direção às montanhas Tianduan. Há tempo de partir. Neste momento, nas profundezas das montanhas Tianduan, vários discípulos vestidos com as roupas da terra sagrada Taishu estão correndo desajeitadamente pela densa floresta. Atrás deles, um gigante está brandindo seus punhos, atacando loucamente os outros. Um jovem corpulento está resistindo bravamente. Droga! Por que a força desta besta é tão aterrorizante? Os belos olhos de Zhao Lingyer estão cheios de horror. Irmão mais velho, este gigante já é uma besta demoníaca de 5ª ordem. Equivalente a um humano no 8º nível do reino da alma verdadeira. Não somos páreo para ele. O jovem corpulento ouve as palavras e um traço de determinação brilha em seus olhos. Irmã Júnior Lingyer, você vai primeiro. Vamos segurá-lo. Quem diria que Zhao Lingyer balançaria a cabeça? Não, irmão mais velho. Vamos juntos se formos. Não posso abandonar vocês. Outro discípulo gritou ansiosamente. Irmã Júnior Lingyer, vá embora. Já estamos gravemente feridos. Mesmo se ficarmos, só vamos te atrapalhar. Vários outros discípulos também disseram, sim, irmã Júnior Lingyer. Se você não for embora, será tarde demais. Não, vamos juntos. Os belos olhos de Zhao Lingyer brilham, com uma luz firme. Ela nunca abandonará seus companheiros e escapará sozinha. Neste momento, o gigante de repente solta um rugido furioso. Novamente lançou um ataque contra todos. Maldito! O jovem corpulento amaldiçoou. A longa lâmina em sua mão imediatamente encontrou o ataque. Quem diria que, no instante seguinte, com um estrondo, o jovem foi arremessado pelo gigante. Sangue jorrou de sua boca. Irmão mais velho! Zhao Lingyer exclamou. A longa espada em sua mão explodiu com uma luz brilhante, afetando o ataque do gigante. Então, houve outro estrondo. Zhao Lingyer também foi arremessada no momento em que se enfrentaram. Ao ver isso, os outros discípulos ficaram furiosos. Eles correram para o gigante, sem se importar com suas vidas. O gigante rugiu, e seus enormes punhos caíram como chuva, atacando os discípulos. No instante seguinte, uma série de explosões ecoou na floresta densa.
Os discípulos perderam a capacidade de revidar em pouco tempo. Justamente quando todos estavam desesperados, uma luz branca de repente cortou o gigante. Ao ver isso, o gigante rugiu. Empunhando seus punhos, ele encontrou o ataque da espada. No instante seguinte, com um estrondo, uma onda de energia aterrorizante varreu a área. O corpo do gigante caiu pesadamente no chão. Todos ficaram atordoados. Uma única espada matou um monstro de nível 5. Quem é esse jovem de branco? Você ignorou o choque de todos e perguntou: vocês estão bem? Ao ouvir isso, Ao Ling e os outros voltaram a si. Estamos bem. Obrigado por nos salvar, jovem mestre. Foi apenas uma questão de ajudar. Quem são vocês? O jovem corpulento rapidamente juntou as mãos em concha. Sou Li Jian, um discípulo da terra sagrada de Taishu. Obrigado por nos salvar, jovem mestre. Você franziu ligeiramente a testa ao ouvir isso. Que coincidência. Meu nome é Xiao Shen. Li Jian e os outros ficaram um pouco surpresos. Este nome parecia familiar. Zhao Lingyer, por outro lado, estremeceu e cobriu seus lábios vermelhos, incrédula. Você é Xiao Shen. Você ficou um pouco surpreso ao ver isso. Como? A senhorita Zhao me conhece. Você é o de nossa donzela sagrada Elin Shui. A voz de Zhao Lingyer tremia. Ela não conseguiu terminar suas palavras. Li Jian e os outros se entreolharam. Donzela sagrada Elin Shui? O que isso tem a ver com você? Um discípulo pareceu ter percebido algo e arregalou os olhos. Será que você é o marido de Elin Shui, aquele jovem mestre da família Xiao com raízes espirituais inúteis? Ao ouvir isso, todos ficaram chocados. Seus olhares em sua direção estavam cheios de choque. Isso, deve haver algum engano nos rumores, certo? Quem com raízes espirituais inúteis conseguiria matar um monstro de nível 5 com uma única espada? Então, Li Jian e os outros respiraram fundo, reprimindo o choque em seus corações, e se curvaram para você novamente. Obrigado por nos salvar, jovem mestre Xiao. Não sabemos para onde o jovem mestre Xiao está indo. Você balançou a cabeça, dizendo que sua jornada era apenas para encontrar um lugar tranquilo para avançar e não tinha um destino específico. Vendo isso, Li Jian revirou os olhos. Jovem mestre Xiao, nossa viagem é para a cidade de Jinzhou. Não sei se o jovem mestre gostaria de nos acompanhar. Depois de ouvir isso, você se sentiu um pouco movido, indo para a cidade de Jinzhou. Parece que haverá um leilão, onde terá uma erva espiritual de que você precisa. A espada parece conter uma energia estranha. Jian rapidamente acrescentou: para ser sincero, estamos indo para a cidade de Jinzhou para participar de um leilão. Se o jovem mestre Xiao não se importar, gostaríamos de convidá-lo para ir à cidade de Jinzhou para beber um bom copo em retribuição pela sua graça salvadora. Você assentiu. Tudo bem, então estarei incomodando a todos. Todos ficaram exultantes ao ouvir isso. Ser capaz de viajar com um especialista como você é uma grande oportunidade para eles e também uma garantia. A cidade de Jinzhou fica perto da cordilheira de Tianduan, a maior cidade, com vendedores de todos os tipos nas ruas gritando incessantemente. Nesse momento, de repente, uma carruagem veio correndo descontroladamente do fim da rua. Onde quer que passasse, galinhas voavam e cães pulavam, e muitos produtos dos vendedores foram derrubados no chão. Os transeuntes ao redor ficaram furiosos ao ver isso, mas ninguém se atreveu a avançar para impedir, porque na carruagem havia uma bandeira da mansão do senhor da cidade. A carruagem estava cada vez mais rápida, indo direto para a direção onde você estava. Não é bom, se escondam! Li Jian exclamou em choque. Mas já era tarde demais. Mas seus olhos brilharam friamente, e você levantou a mão direita e acenou levemente em direção à carruagem. No instante seguinte, houve um estrondo enorme. Os cavalos galopantes de repente pareceram ter batido em uma parede invisível a menos de um zan de distância de você. Instantaneamente se transformaram em uma névoa de sangue por todo o céu, e a carruagem também voou alto devido ao ímpeto, rolando várias vezes no ar, caindo pesadamente no chão. Os transeuntes ao redor ficaram todos boquiabertos, como se tivessem visto um fantasma. O cocheiro apontou para você e rugiu. Quem é você? Deixe-me dizer. Desta vez você está morto. Mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, você o esbofeteou para longe. Então você olhou para dentro da carruagem e olhou friamente para fora. Você viu um homem vestido com roupas luxuosas, saindo de lá, apontando um dedo para você e gritando: povo ousado! Ousando destruir minha carruagem!
Eu sou o jovem senhor da mansão do senhor da cidade. Se você não se ajoelhar e se desculpar hoje, eu vou fazer você desejar estar morto ou vivo. Li Jian e outros ficaram pálidos ao ouvir isso e estavam prestes a avançar para persuadir. Mas você os impediu com um olhar. Você olhou para o homem com um sorriso frio de desdém no canto da boca. He, o jovem mestre do palácio do senhor da cidade, tão impressionante assim? Aos meus olhos, você não passa de um filhote dependente do poder alheio. O jovem mestre da cidade, ao ouvir isso, gritou de raiva. Que audácia! Pessoal, capturem-nos para mim. Os guardas ao redor, ao ouvirem isso, avançaram em massa, cercando vocês completamente. Li Jian e os outros, ao verem a situação, sacaram suas armas e confrontaram os guardas. No entanto, você apenas sorriu levemente. Não se preocupem, eu mesmo cuido desses figurantes. Assim que terminou de falar, sua figura brilhou. E como um fantasma, invadiu a multidão. No momento seguinte, sons de pancadas ecoaram, e aqueles guardas, um por um, foram arremessados para trás, caindo pesadamente no chão, soltando gemidos de dor. O jovem mestre da cidade, ao ver isso, ficou pálido de medo, com as pernas bambas, caindo sentado no chão. As pessoas ao redor, olhando para o jovem mestre da cidade, que normalmente era arrogante e prepotente, sentiram um grande alívio em seus corações. Nesse momento, uma figura enrugada e idosa caminhou do lado de fora da multidão. Quem ousa causar problemas na cidade de Jinzhou? As pessoas, ao ouvirem isso, ficaram em silêncio. Era o ancião conselheiro do palácio do senhor da cidade. Ao ver quem era, o jovem mestre da cidade, imediatamente agarrou-se como se tivesse agarrado um canudo de salvação, rastejando até o velho, apontando para você e chorando. Ancião, você tem que me ajudar. Eles não apenas feriram meus guardas, como também me desrespeitaram. O velho, ao ouvir isso, um brilho cruel passou por seus olhos, virando a cabeça para olhar para você e perguntando em voz grave. Quem são vocês? Por que estão causando problemas na cidade de Jinzhou? Li Jian, ao ver a situação, apressou-se em se apresentar para explicar. Somos discípulos da terra sagrada de Taishu, apenas de passagem por este lugar. Foi o jovem mestre da cidade quem usou seu poder para intimidar, que fomos forçados a revidar. O velho, ao ouvir isso, franziu ligeiramente a testa, um traço de receio brilhou em seus olhos. A terra sagrada de Taishu é uma das forças de ponta do continente Xuanwu, algo que o palácio do senhor da cidade não podia se dar ao luxo de ofender. No entanto, o jovem mestre da cidade é, afinal, uma pessoa do palácio do senhor da cidade. Se deixasse passar assim, qual seria a reputação do palácio do senhor da cidade? Pensando nisso, o velho tomou uma decisão em seu coração. Este velho não se importa quem vocês são, já que ousam causar problemas na cidade de Jinzhou. Então, venham todos comigo. O jovem mestre da cidade, ao ver isso, revelou uma expressão de alegria. Ha ha ha. Agora vocês sabem ter medo, não é? Eu lhes digo, me ofender vai ser pior para vocês. Vão embora. Você olha para essa cena e um sorriso frio se forma no canto da sua boca. He, e se eu disser não? O ancião conselheiro, ao ouvir isso, riu furiosamente. Uma aura poderosa explodiu imediatamente. Este velho vai ver como você diz não. Os moradores ao redor, ao ver a cena, exclamaram e recuaram, temendo serem pegos no fogo cruzado. Reino do poder divino. Sentindo a aura do ancião, as expressões de Li Jian e outros mudaram. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Quem diria que você sorriria levemente, dizendo, não se preocupem. Recuem. Deixem-me aprender os truques deste ancião. Li Jian e outros ficaram chocados ao ouvir isso, querendo dissuadir, mas foram interrompidos por um gesto seu. Ao ver isso, os olhos do ancião conselheiro. Matar o galo para assustar o macaco. Garoto tolo que não sabe se está vivo ou morto, já que você está tão determinado a morrer. Então este velho irá satisfazê-lo. Assim que as palavras caíram, ele deu um passo à frente, e sua figura instantaneamente se transformou em um rastro de imagem residual, disparando furiosamente em sua direção. Tão rápido! Vendo o ancião atacar, um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos, mas seu rosto ainda estava cheio de espírito de luta. É perfeito para testar minha força. Imediatamente, você rugiu baixinho em seu coração e socou o ancião. No momento seguinte, punhos e palmas colidiram, instantaneamente explodindo em uma onda de energia terrível, varrendo em todas as direções centrada nos dois. Sob o enorme impacto, você recuou continuamente.
cada passo deixando uma pegada profunda no chão. Vendo esta cena, as pupilas do ancião conselheiro de repente se contraíram, e um toque de solenidade apareceu em seu olhar. De novo, você estabilizou sua figura, e o espírito de luta em seus olhos ficou ainda mais intenso. Depois de um rugido baixo, você atacou novamente. Vendo isso, o ancião conselheiro bufou friamente. E atacou sem reservas, aterrorizante essência verdadeira derramando sobre você como uma maré. Por um tempo, ondas de energia continuaram a se espalhar, fazendo com que as casas ao redor tremessem e balançassem. Vendo esta cena, todos ficaram chocados. Eles nunca imaginaram que você realmente seria capaz de lutar em pé de igualdade com um especialista no reino do poder divino. Algo está errado. O ancião conselheiro também estava ficando cada vez mais alarmado em seu coração. Será que ele tem um especialista poderoso o apoiando? Assim que esse pensamento surgiu, um toque de apreensão apareceu em seu olhar. Você não se importa com o que ele pensa. Um lampejo de uma aura de espada de poder espiritual atinge diretamente o braço direito do oponente. Vendo isso, a expressão do ancião conselheiro mudou drasticamente. Em uma esquiva apressada, a aura da espada roçou seu braço. A manga foi instantaneamente rasgada, revelando um rastro de sangue. Imediatamente, ele olhou para você com horror e espanto. Você zombou e apontou a aura da espada em sua mão para ele novamente. Velho, você não era muito arrogante? Por que está com medo agora? Não fique muito convencido. A expressão do ancião conselheiro era sombria, e ele disse rangendo os dentes. Hoje, este velho vai deixá-los ir embora, dizendo para agarrá-lo e deixá-lo mole. O jovem mestre da cidade, que estava paralisado no chão, se virou para ir embora, e as pessoas ao redor, vendo isso, de repente discutiram em alvoroço. Todos olham para você com choque, e Lijian e outros estão ainda mais com os olhos brilhando, suspeitando que você seja um gênio de alguma seita isolada. Você foi pego de surpresa pelas perguntas deles, então só conseguiu inventar uma desculpa qualquer para se livrar deles, e então um grupo de pessoas mudou-se em direção à casa de leilões, e assim que chegou à porta, viu um edifício imponente erguendo-se do chão. A área ao redor do prédio estava lotada e animada. Você disse a um guarda que estava parado na porta, "Eu quero um camarote." O guarda pegou o distintivo, olhou para ele e rapidamente mudou para um sorriso bajulador. "Então você é um hóspede distinto da família Xiao do Domínio Norte." Você assentiu e seguiu o guarda para o camarote. O quarto era luxuosamente decorado, com todos os tipos de tesouros raros exibidos. Os olhos de Li Jian se arregalaram. "Irmão Xiao, seu camarote é muito extravagante." É razoável." Você sorriu levemente, sinalizando para eles se sentarem à vontade. Então você caminhou até a janela e olhou para baixo. Viu que o local do leilão estava lotado e havia muitos guerreiros poderosos na multidão. Havia também alguns jovens prodígios que chamaram sua atenção. Quando um sino melodioso tocou, o leilão começou e você viu um velho caminhando lentamente para o alto da plataforma. "Este velho sou eu, Lin Xuan, o anfitrião deste leilão." Sem mais delongas, o primeiro item do leilão é um pingente de jade de concentração. Ele tem o efeito de acalmar a mente e a alma, o que pode tornar mais fácil para os guerreiros entrarem em estado de cultivo e também pode ajudar os guerreiros a resistir à invasão de demônios internos. Assim que as palavras saíram de sua boca, todo o local ferveu instantaneamente, incontáveis guerreiros brilharam com seus olhos, e no momento seguinte Lin Shu anunciou: "O preço inicial do pingente de jade de concentração é de 3.000 pedras espirituais de nível superior." E neste momento, no camarote, você olhou para o pingente de jade na plataforma de leilão abaixo e perguntou silenciosamente ao sistema: "Qual é o uso deste pingente de jade de concentração?" "Jin, este pingente de jade é quase o que o velho disse. Mas há uma gota de sangue de fênix dentro. Se usado por um longo tempo, é muito provável que você obtenha a herança da fênix." Você se moveu ligeiramente quando ouviu isso. Parece bom, é muito adequado para ele em Shui. No entanto, neste momento, este pingente de jade de concentração já foi especulado para 30.000 pedras espirituais de nível superior, e o preço continua a subir. Você viu isso, seus lábios se curvaram ligeiramente e você falou diretamente: 100.000. Seu grito instantaneamente atraiu a atenção de todos. Quem é essa pessoa? Como ele pode ser tão rico? Eles estavam todos cheios de dúvidas. 100.000 uma vez. 100.000 duas vezes. 100.000 três vezes. Vendido. A voz animada de Lin Shu estava um pouco trêmula,
E então ele anunciou com um sorriso no rosto: parabéns a este jovem mestre. Ele arrematou este pingente de jade de concentração por 100.000 pedras espirituais de nível superior. Você sorriu levemente, ignorando os olhares chocados de todos. Porque, de acordo com o preço de mercado, este jade vale pelo menos 100 bilhões. Não esperava encontrar um tesouro logo ao chegar. Em pouco tempo, uma criada vestida com roupas leves entregou o jade à sua frente. Você pegou o jade e brincou com ele por um momento, depois o guardou em seu espaço de armazenamento. Li Jian olhou para suas ações e não pôde deixar de suspirar. Irmãozinho, você é realmente rico e generoso. 100.000 pedras espirituais de grau superior e nem piscou os olhos. Você ouviu as palavras, sorriu levemente e acenou com a mão. É só uma ninharia. Em seguida, o leilão continuou. Um após o outro, tesouros raros foram enviados ao palco do leilão. Li Jian e Zhao Lingye também arremataram alguns itens favoritos. Logo chegou a vez do próximo item do leilão. O velho responsável por conduzir o leilão disse misteriosamente: Senhores, o próximo item do leilão tem alguns anos. Até mesmo este velho não consegue identificar sua classificação. Mas o que posso garantir é que é absolutamente extraordinário. As palavras do velho imediatamente despertaram o apetite de todos. A multidão abaixo do palco discutia incessantemente, seus olhos cheios de curiosidade. Você também não pôde deixar de se endireitar, querendo ver que tipo de tesouro era. O velho pensou consigo mesmo. Sabendo que o momento era oportuno, ele respirou fundo e de repente abriu o pano vermelho. O pano vermelho caiu, revelando o que estava dentro. No entanto, no instante seguinte, todo o local do leilão ficou em silêncio. As expressões de todos estavam congeladas. Só se via uma espada quebrada colocada no palco do leilão. A lâmina da espada estava manchada de ferrugem e cheia de lascas, como se fosse quebrar ao menor toque. A empunhadura também estava podre e irreconhecível, restando apenas metade dela. Que porcaria é essa? Esse velho está nos enganando. Após um breve silêncio, todo o local do leilão explodiu imediatamente. Todos começaram a gritar e xingar, sentindo-se enganados. Até mesmo Li Jian e Zhao Lingye estavam perplexos. Eles não entendiam o que o velho estava tramando. O velho parecia ter previsto essa reação há muito tempo. Ele tossiu levemente 2 vezes, sinalizando para que todos se acalmassem. Senhores, por favor, fiquem calmos. Embora esta espada pareça dilapidada, ela foi desenterrada de uma ruína antiga. Tem pelo menos dezenas de milhares de anos de história. Embora não seja possível identificar sua classificação, definitivamente não é um produto comum. Uma voz alta veio da multidão. Posso perguntar, Senhor, se é conveniente revelar algo sobre esta ruína antiga? O velho ouviu as palavras e um brilho brilhou em seus olhos. Então, ele lentamente soltou uma palavra: túmulo imperial. Assim que a palavra saiu, a multidão abaixo do palco ficou em tumulto. Seus olhares em direção à espada remanescente instantaneamente se tornaram incrivelmente fervorosos. O túmulo imperial é a existência de nível mais alto. Tudo que está relacionado a ele vale um preço altíssimo. Mesmo que seja apenas uma pedra comum, seria suficiente para deixar inúmeras pessoas loucas. Sem mencionar que esta é uma espada desenterrada das ruínas do túmulo imperial. O velho abaixou a mão, sinalizando para que todos se acalmassem. Eu sei que todos vocês estão ansiosos. Mas, por favor, não se precipitem. A origem desta espada é extraordinária e nem eu consigo estimar o seu valor. Então ele fez uma pausa e anunciou em voz alta: esta espada não tem preço inicial. O leilão começa agora. Nesse momento, dentro do camarote, a voz do sistema de repente soou na sua mente: Jin, componente da Terra do Extremo Dão detectado. Anfitrião, deseja verificar. Ao ouvir isso, você franziu a testa ligeiramente e imediatamente selecionou verificar. Jin, espada divina do Extremo Dão, componente da Terra do Extremo Dão, contendo a intenção da espada da Terra. Pode complementar as armas do Extremo Dão, dobrando seu poder. Ao ouvir a introdução do sistema, você respirou fundo, suprimindo a excitação interior e olhando para baixo. Nesse momento, o preço da espada quebrada já havia sido elevado para mais de 1 milhão de pedras espirituais de alta qualidade, e ainda estava subindo. Mas o número de licitantes obviamente diminuiu muito. Uma voz ligeiramente aguda soou, carregando um toque de determinação. 1,5 milhão. Você olhou para a direção de onde a voz vinha. Era um jovem de rosto bonito. Estava olhando para os arredores com uma expressão de orgulho. Li Jian,
Ao lado, explicou em voz baixa, aquele é o jovem mestre Cobra Celestial. Com apenas 25 anos, ele já alcançou o pico do reino da alma verdadeira e é cruel. O número de pessoas que morreram em suas mãos é incontável. Você acenou levemente com a cabeça, um traço de indiferença brilhou em seus olhos, mas não disse muito. 2 milhões. Assim que suas palavras caíram, houve um clamor instantâneo em todo o local. Quem é? Que ousadia roubar coisas do jovem mestre Cobra Celestial! Até mesmo a expressão do jovem mestre Cobra Celestial ficou sombria. Ele fixou seus olhos no camarote onde você estava e disse, 3 milhões. 5 milhões. Sua voz soou novamente, ainda tão calma e serena. Todo o local ferveu novamente. 5 milhões de pedras espirituais de alta qualidade já haviam ultrapassado a imaginação de muitas pessoas. Mesmo as grandes forças não poderiam tirar tanto dinheiro aleatoriamente. 8 milhões. O jovem mestre Cobra Celestial rugiu, obviamente já havia chegado ao limite da paciência. 10 milhões. Você não hesitou nem um pouco, como se estes fossem apenas um monte de números sem sentido. Assim que suas palavras caíram, houve um silêncio mortal no local. Todos olharam boquiabertos para o camarote onde você estava. Que tipo de pessoa é esse garoto? Gastar 10 milhões de pedras espirituais de alta qualidade para comprar uma espada quebrada? Isso é loucura demais. O jovem mestre Cobra Celestial se levantou abruptamente, olhou para o seu camarote e disse com um tom sombrio, que ousadia! Disputar comigo repetidamente. Será que a minha mansão Cobra Celestial é fácil de provocar? Ao ouvir isso, os cantos da sua boca dentro do camarote se curvaram. A mansão Cobra Celestial é tão incrível assim? Eu não me importo se é da mansão da Serpente Celestial ou da mansão da Serpente Terrestre, quem der o maior lance no leilão leva. Se você não pode pagar, não se expõe aqui. O jovem mestre da Serpente Celestial ficou furioso ao ouvir isso. Som estranho. Você está procurando a morte. Espere para ver. A mansão da Serpente Celestial se lembra de você. Vamos embora. Dito isso, ele saiu furiosamente, batendo as mangas. Lixo. Você zombou levemente. Você não levou a ameaça dele a sério. No momento seguinte, com a queda do martelo de leilão na mão do velho. Finalmente, o destino da espada quebrada foi decidido. Então, a serva enviou a espada quebrada para o camarote. Você pegou a espada e sentiu um movimento no coração. De fato, era um acessório do grande imperador do Extremodão. Então, você rapidamente aguardou no anel de armazenamento. Justamente nesse momento, a voz do sistema soou de repente. Jim, detectado que o hospedeiro obteve um fragmento da espada do Extremodão, iniciando a restauração. Com o som caindo. Dentro do espaço do anel de armazenamento, a espada quebrada começou a vibrar violentamente sob o envolvimento da luz. A ferrugem na lâmina da espada estava caindo rapidamente a olho nu. A lâmina incompleta também estava se recuperando pouco a pouco. O tempo passou segundo a segundo. Finalmente, a luz desapareceu gradualmente. Apenas uma espada quebrada totalmente escura foi vista, repousando silenciosamente no espaço do anel de armazenamento. No momento seguinte, uma aura de espada aterrorizante explodiu da lâmina da espada. Você rapidamente ativou o verdadeiro Ki para resistir. Então, você se levantou e disse calmamente, já está quase na hora. Vamos embora. Li Jian e os outros assentiram e seguiram você para fora do local. Mas vocês não voltaram correndo para a pousada. Em vez disso, vocês estavam passeando pela cidade de Jingzhou. Zhao Lingyer perguntou curiosamente, jovem mestre Xiao. Para onde estamos indo? Apenas passeando. Você sorriu levemente. Seu olhar estava discretamente examinando os arredores. Li Jian percebeu seu comportamento e perguntou em voz baixa, jovem mestre Xiao, você descobriu alguma coisa? Ao ouvir isso, um sorriso frio apareceu no canto de sua boca. Por que se esconder? Já faz tanto tempo, saia logo. Assim que as palavras caíram, uma figura saiu da esquina da rua. Vendo a pessoa, as expressões de Li Jian e dos outros mudaram. O jovem mestre da Serpente Celestial não perdeu tempo e uma enorme marca de palma atingiu você diretamente. Li Jian acenou com um punho e atingiu a marca da palma. No momento seguinte, punho e palma se encontraram. O jovem mestre da Serpente Celestial imediatamente cuspiu um bocado de sangue e voou para trás. Você caminha em direção a ele sem expressão, cada passo aterrorizando. Você quer fazer o quê? Vendo você se aproximar implacavelmente, o jovem mestre Serpente Celestial não consegue mais suportar o medo em seu coração.
De repente, ele se ajoelha e implora por misericórdia, mas seus olhos não mostram a mínima piedade. Diretamente, com um movimento da mão, a espada cai, e a voz do jovem mestre serpente celestial cessa abruptamente. Todos ao redor, ao verem isso, todos engasgam. Li Jian de repente pensa em algo, e um traço de preocupação passa por seus olhos. Xiao Shen, você matou o jovem mestre serpente celestial. A mansão serpente celestial definitivamente enviará pessoas para se vingar. Ao ouvir isso, um sorriso frio surge no canto de sua boca. Um inútil como esse merecia morrer. Se a mansão serpente celestial enviar alguém, eu mato. Li Jian respirou fundo ao ouvir isso, suprimindo o choque em seu coração e disse, em breve. Será o dia em que a Terra Sagrada enviará pessoas para recrutar discípulos. Se Xiao Shen estiver disposto, definitivamente conseguirá uma boa vaga. Você sorri ao ouvir isso. A Terra Sagrada enviará pessoas? Eu definitivamente irei. Em seguida, Li Jian e os outros juntam as mãos em saudação e se despedem. Olhando para suas figuras partindo, você murmura para si mesmo, me pergunto como minha pequena esposa está na Terra Sagrada. De volta à mansão Xiao, você entra diretamente na torre de cultivo. Após chegar ao 9º andar, você se senta de pernas cruzadas. No instante seguinte, seu corpo parece um buraco sem fundo, devorando loucamente a energia espiritual do céu e da terra ao redor. Em pouco tempo, com um estrondo, o gargalo do 6º nível do reino da alma verdadeira se estilhaça estrondosamente. No entanto, você não para nem um pouco. Você continua a devorar e refinar a energia espiritual. Não se sabe quanto tempo se passou. Com um estalo, um grande estrondo, a barreira do reino do poder divino também é destruída. Sua aura sofreu uma mudança completa. 1º nível do reino do poder divino. Você fecha os punhos com força, sentindo o poder turbulento em seu corpo, extremamente animado. Em seguida, você sai da torre de cultivo e vai para o escritório de seu pai, Xiao Wutian, respeitosamente. Para saudar o pai, Xiao Wutian o examina de cima a baixo. Seu olhar de repente se fixa. Como seu filho inútil poderia ter flutuações de cultivo? Então, ele suprime a excitação em seu coração e pergunta, você pode cultivar agora? Você sorri ao ouvir isso. Então acena com a cabeça. Ha ha ha. Bom, Xiao Wutian de repente se levanta e solta uma gargalhada. O céu tem olhos. Seu filho finalmente pode cultivar. Então, ele não consegue evitar e pergunta. Como você fez isso? Você naturalmente entende os pensamentos de seu pai e sorri levemente. Hehe. Todo mundo tem seus próprios segredos, não é? Xiao Wutian imediatamente começa a rir alto. Bom. Shen cresceu e amadureceu. Neste momento, você de repente abre a boca novamente. O pai ainda quer entrar no Taishu Holy Land para cultivar, usando sua aparência determinada. Xiao Wutian bate na mesa. Bom, digno de ser meu filho, Xiao Wutian. Vá em frente e faça o que tem que fazer. Por trás de você está toda a família Xiao, este Taishu Holy Land. A grande plataforma do portão da montanha tem raios de luz, atraindo inúmeras pessoas para parar e olhar para cima. Olhem rápido! A santa donzela saiu do isolamento. Alguém na multidão gritou, e os olhares de todos se concentraram naquela mulher de branco. Por um momento, todos discutiram, com os olhos cheios de espanto e inveja. Vocês não sabem? A santa donzela já é casada. Assim que as palavras foram ditas, causou um grande alvoroço. O quê? O jovem mestre da família Xiao, aquele que nasceu incapaz de cultivar? Isto é como jogar pérolas aos porcos. Neste momento, a expressão de Lin Shui ainda era calma, como se essas discussões não tivessem nada a ver com ela. Só de pensar em você, seus olhos não puderam deixar de brilhar com um traço de ternura. Este é o discípulo do núcleo interno, Lu Feng. De repente, ele abriu a boca com desdém. Um lixo também é digno de Xianzi? E Lin Shui ouviu isso. E os passos de volta ao palácio pararam ligeiramente. Seu olhar frio pousou instantaneamente sobre Lu Feng. Quem diria que Lu Feng não só não se conteve, como também se tornou ainda mais arrogante. Aquele Xiao Shen não passa de um lixo que depende da família. Para forçar, ele simplesmente não é digno de Ye Xianzi. Na minha opinião, Ye Xianzi deveria cortar todos os laços com ele e encontrar um bom partido. Os discípulos ao redor, ao ouvirem isso, embora não ousassem ser tão imprudentes quanto Lu Feng, também acenaram com a cabeça em concordância. A frieza nos belos olhos de Lin Shui ficou ainda maior. Já falou o suficiente? Lu Feng não percebeu o perigo e estava prestes a continuar falando.
Desta vez, Ye Shui ficou completamente furiosa. Uma pressão aterrorizante varreu instantaneamente em direção a Lu Feng. No instante seguinte, com um estrondo, Lu Feng foi instantaneamente arremessado para trás. E então caiu pesadamente no chão, cuspindo sangue loucamente. Os discípulos ao redor ficaram estupefatos ao ver esta cena. Eles nunca imaginaram que Ye Shui seria tão cruel com Lu Feng por causa dele. Neste momento, Ye Shui olhou para todos friamente. Quem ousar dizer uma palavra ruim sobre meu marido, morrerá. Todos ficaram em silêncio ao ouvirem isso, e cada um baixou a cabeça, sem ousar encará-la. Depois, Ye Shui não prestou mais atenção neles e se virou para caminhar em direção ao seu palácio. O tempo voou, e em um piscar de olhos, chegou o dia em que o Taishu Holy Land recrutaria discípulos. Neste dia, havia uma multidão enorme e animada fora do portão da montanha. Um velho com um rosto solene, Huang Yuan, subiu ao altar. O ancião Lianshan assentiu satisfeito. Sendo assim, preparem-se para começar. Ao ouvir estas palavras, todos fixaram os olhos no ancião Lianshan. Se conseguirem chamar a sua atenção, uma ascensão meteórica não será um problema. E neste momento, no alto da plataforma, além de enviar os anciões da Terra Sagrada, também estão presentes os responsáveis por várias outras famílias importantes. O chefe da família Ning Shan, cumprimentou com as mãos em concha. Ancião Lianshan, o senhor é experiente e culto. Quem considera o mais promissor entre estes jovens hoje? Depois de dizer isto, o seu olhar pousou sobre um jovem no palco, precisamente o seu filho, Ning Tian. Ning Tian é conhecido como um gênio desde pequeno, por isso ele disse isto de propósito, querendo usar a boca do ancião Lianshan para elevar o estatuto de Ning Tian e torná-lo mais notado na avaliação. O ancião Lianshan ouviu isto e alisou a barba, dizendo: chefe da família Ning, está a testar o velho, não é? Não me atrevo a aceitar. Este júnior apenas espera que o ancião Lianshan possa dar algumas indicações, para que estes jovens tenham um objetivo para lutar. O ancião Lianshan assentiu com a cabeça. O seu olhar varreu a multidão e finalmente parou em Xiao Shen. Este rapaz é realmente estranho. Este velho realmente não consegue ver através dele. Se lhe for dado tempo, certamente será promovido a discípulo central. Os chefes de família ficaram todos chocados ao ouvir isto. Todos pensavam que Xiao Shen estava apenas a assistir. A expressão de Ning Shan congelou, e ele perguntou com alguma descrença. Ancião Lianshan, não estará a enganar-se? Xiao Shen é o jovem mestre da família Xiao. Como poderia ser promovido a discípulo central? O ancião Lianshan disse irritado. Está a questionar a visão do velho? Ning Shan ouviu isto e rapidamente juntou as mãos para explicar. Este júnior não se atreve, mas ele nasceu com raízes espirituais danificadas e não consegue cultivar. Isto não é segredo na nossa região norte. Quem diria que o ancião Lianshan resmungaria friamente, raízes espirituais danificadas e não se consegue cultivar? Existem inúmeras artes taoístas neste mundo. Mesmo com raízes espirituais danificadas, pode-se cultivar o corpo físico. Ning Shan ficou sem palavras por um momento, não sabendo como refutar. Chefe da família Ning, Xiao Wutian. Ele levantou-se lentamente, o seu olhar percorrendo a multidão. Finalmente pousou em Ning Shan, e os cantos da sua boca formaram um sorriso significativo. Chefe da família Ning, o que o senhor diz é como se o meu filho realmente não pudesse cultivar. Ning Shan ouviu isto e pensou para si mesmo que as coisas não estavam bem. Será que as raízes espirituais de Xiao Shen se recuperaram? Ao pensar nisto, o seu coração apertou-se e não pôde deixar de suar pelo seu filho. E neste momento, no palco, Ning Ti estava rodeado por um grupo de jovens. Jovem mestre Ning, ouvi dizer que a dificuldade desta avaliação é muito maior do que nos anos anteriores. Como se preparou? Ning Tian bateu no peito. Tenho cultivado arduamente por 2 anos e meio, e estou apenas à espera deste dia. Isso mesmo. O jovem mestre Ning é o talento de destaque da geração jovem da nossa região norte. Entrar na terra sagrada Taishu é uma tarefa fácil. Ouvindo os elogios ao redor, Ning Tian sentiu-se muito satisfeito, olhando em volta com um ar triunfante, querendo ver se havia algum oponente digno de nota. De repente, seu olhar parou, e um brilho de ressentimento brilhou em seus olhos. Maldito Xiao Shen. Ele ainda ousa aparecer na minha frente? Jovem mestre Ning, o que foi? Um jovem de olhos aguçados ao lado perguntou. Seguindo seu olhar, ele viu. Aquele não é o inútil jovem mestre da família Xiao? O que ele está fazendo aqui? Os jovens ao redor também o reconheceram um por um, todos com expressões estranhas.
Ele provavelmente veio para participar da diversão, certo? Ning Tian secretamente fez uma promessa em seu coração, decidindo dar-lhe uma lição severa na avaliação para vingar o ódio em seu coração. Não muito depois, o Elder Lian Shan subiu ao palco e anunciou: a avaliação de entrada de hoje é dividida em 2 rodadas. A primeira rodada é o teste de raízes espirituais. Todos os participantes da avaliação devem se apresentar um por um e colocar a mão no sino de teste espiritual, contanto que o sino toque, significa que você é qualificado. A segunda rodada é uma competição. Todos os que passarem na primeira rodada farão um sorteio. Os 5 primeiros terão a qualificação para entrar na Terra Sagrada de Taishu. Os gênios que ficarem entre os 3 primeiros receberão a orientação pessoal do Santo Mestre e recompensas generosas. Assim que essas palavras foram ditas, houve um clamor repentino abaixo do palco, e todos ficaram com os olhos vermelhos. Eles mal podiam esperar para subir ao palco imediatamente e mostrar suas habilidades. Eu vou primeiro. Um jovem confiante caminhou até o sino de bronze, respirou fundo e colocou a palma da mão lentamente sobre ele. No entanto, o sino de bronze apenas tremeu ligeiramente e não se moveu mais. A expressão no rosto do jovem congelou imediatamente ao ver isso. Próximo, disse o examinador responsável pelo registro sem expressão. Nesse momento, outro jovem saiu. Ele caminhou até o sino de bronze e bateu a palma da mão violentamente sobre ele. O som desta vez foi um pouco mais alto do que antes, mas ainda não atingiu o padrão de qualificação. A expressão no rosto do jovem mudou ao ver isso. Ele só conseguiu suportar a inquietação em seu coração e desceu do palco. 2 testes consecutivos falharam, e houve um clamor repentino abaixo do palco. O que está acontecendo? Será que a dificuldade da avaliação deste ano é muito maior do que nos anos anteriores? Nesse momento, a voz do examinador soou novamente. Próximo, Ning Tian. Ning Tian originalmente caminhou para frente com confiança. Mas vendo as falhas consecutivas dos 2 à frente, ele não pôde deixar de começar a hesitar em seu coração. Então ele cerrou os dentes, esforçando-se para se acalmar, e então colocou lentamente sua mão no sino de bronze. No instante seguinte, o sino de bronze tremeu levemente. De repente, ele emitiu um som claro. O examinador mostrou um olhar de surpresa ao ver isso e então anunciou: Ning Tian, qualificado. O coração de Ning Tian, que estava em suspense, finalmente se acalmou. Ele olhou para você com um olhar triunfante, com um olhar provocador em seus olhos. Hehe. Palhaço saltitante. No entanto, você apenas sorri friamente por dentro e não o leva a sério. Logo, finalmente chega a sua vez. Você respira fundo e sobe ao palco da faca. Sua aparição instantaneamente atrai a atenção de todos. Alguns estão curiosos, outros zombam, outros estão ansiosos. Xiao Wuqian olha para você com os olhos cheios de amor, aproveitando a oportunidade para acender a fogueira. Mesmo que você não tenha talento para dançar, papai o protegerá por toda a vida. Amanhã, um sorriso frio aparece no canto da boca. Ele está convencido de que o sino de bronze não terá nenhuma reação. No entanto, você ignora essas discussões, para e lentamente estende a mão. Mas no momento seguinte, você de repente para então olha para o ancião Lianshan e pergunta: Ancião, eu gostaria de perguntar. Se o sino de bronze quebrar durante o teste, o que deve ser feito? Assim que essas palavras foram ditas, a plateia explodiu em comoção. Todos olharam incrédulos. Esse cara está louco? Como ele pôde fazer uma pergunta tão absurda? O ancião Lianshan também franziu a testa ligeiramente. Embora ele estivesse um pouco relutante em seu coração, ele ainda disse pacientemente: apenas teste. Este sino é indestrutível. Ninguém jamais conseguiu danificá-lo. Amanhã, ele de repente não pôde deixar de zombar. Hehe, o jovem mestre Xiao realmente faria uma pergunta tão estúpida. Com base em você, você também quer quebrar este sino de bronze? Se você consegue se aproximar ou não é um problema. Ao ouvir isso, o sorriso no canto da sua boca se tornou ainda mais divertido. Já que você está tão convencido. Então, que tal fazermos uma aposta? Amanhã perguntou, forçando um sorriso. O que você quer apostar? É muito simples. Se este sino de bronze quebrar, você se ajoelhará e dará 10 tapas na sua cara. Então grite em voz alta: eu sou um cachorro. Caso contrário, eu farei isso. O que você acha? Assim que essas palavras foram ditas, a plateia explodiu em comoção novamente. Ele realmente se atreveu a fazer amanhã se ajoelhar e dar tapas na própria cara. De onde ele tirou a confiança? O sorriso no rosto de amanhã congelou instantaneamente, substituído por uma raiva infinita.
Você olha para ele com um rosto cheio de provocação. Por quê? Você não ousa apostar? Aposto. Quem tem medo de quem? Amanhã riu de raiva e concordou. Ele queria ver que tipo de habilidade você realmente tinha. Então, sob os olhos de todos, você lentamente colocou a mão no sino de bronze. O tempo pareceu parar neste momento. Todos prenderam a respiração, esperando que um milagre acontecesse. No entanto, no momento seguinte, o sino de bronze não teve nenhuma reação, como uma pedra fria e teimosa. Todos balançaram a cabeça e suspiraram. Ha 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 ha! Pensei que ele realmente tivesse alguma habilidade. Vamos ver como ele vai sair dessa. Amanhã estava rindo tanto que se curvou para frente e para trás. Xiao Shen, essa é a sua habilidade. Ha 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 ha! No entanto, neste momento, uma mudança repentina aconteceu. De repente, o toque ensurdecedor de um sino ressoou. Instantaneamente varreu toda a praça. As pessoas no palco só sentiram uma dor aguda nos tímpanos. Em seguida, vomitaram um bocado de sangue. Seus rostos ficaram pálidos. Todos ficaram chocados com essa mudança repentina. Neste momento, toda a plateia ficou em silêncio. Permaneceram imóveis como se tivessem sido atingidos por um feitiço de paralisia. No entanto, o sino continuava a soar, cada vibração mais intensa que a anterior. As pessoas na praça sentiam a cabeça zumbir, como se fossem desmaiar a qualquer momento. De repente, com um estalo, uma pequena rachadura apareceu na superfície do sino de bronze, e então se espalhou como uma teia de aranha. No instante seguinte, com um estrondo alto, o sino de bronze explodiu, transformando-se em inúmeros fragmentos espalhados em todas as direções. A praça ficou em silêncio mortal. Todos arregalaram os olhos, como se estivessem petrificados. O ancião Lian Shan na plataforma também ficou atordoado. Olhando para o sino de bronze em pedaços no chão, sua mente ficou em branco. Depois de perceber, ele não pôde deixar de cair na gargalhada. Ha ha ha! Bom, chefe da família Xiao, seu Xiao Shen é verdadeiramente um dragão entre os homens. Xiao Wuven sorriu. Ancião Lian Shan está sendo gentil. Xiao Shen ainda é jovem. Ainda precisa de muito treinamento. Ao mesmo tempo, abaixo do palco, o rosto de Ning Tian estava pálido, seus punhos cerrados, as unhas cravadas profundamente na carne. E os prodígios da família Xiao estavam todos se regozijando com a desgraça alheia. Olhando para Ning Tian com escárnio e ridículo, Ning Tian se sentia envergonhado e zangado, mas impotente. E só podia lançar um olhar de súplica para seu pai. O chefe da família Ning conteve sua raiva e curvou-se para o ancião Lian Shan. Ancião, meu filho é jovem e ignorante, por favor, perdoe-o desta vez por minha causa. Ao ouvir isso, o ancião Lian Shan franziu ligeiramente a testa. Chefe da família Ning, o que você quer dizer com isso? Será que a reputação deste velho não vale mais do que uma piada do seu filho? Ao ouvir isso, o coração do chefe da família Ning deu um salto. Ele cerrou os dentes e queria dizer mais alguma coisa, mas foi interrompido pelo ancião Lian Shan com um gesto de mão. Não precisa dizer mais nada. Este velho estabeleceu as regras mais importantes da Terra Sagrada, já que o jovem mestre Ning Tian e o jovem mestre Xiao Shen fizeram uma aposta, então eles devem cumprir a promessa. Caso contrário, como este velho pode convencer a todos? Assim que essas palavras foram ditas, o local ficou em silêncio absoluto. Todos sabiam que ele estava determinado a fazer Ning Tian cumprir a aposta. Ao ouvir isso, o rosto de Ning Tian ficou pálido como a morte. Ele sabia que se não cumprisse a aposta hoje, provavelmente não precisaria mais ficar na terra sagrada da seita. Pensando nisso, ele respirou fundo, curvou o corpo. Um latido ecoou por todo o local, e então ele deu alguns tapas no próprio rosto. Em seguida, a competição na arena começou oficialmente. Mudou-se para a movimentada cidade de Jiaofenfen. O chefe da família Ning na plataforma estava um pouco distraído. E finalmente não pôde deixar de perguntar, ancião Lian Shan, quem você acha que tem mais chances de conquistar os 3 primeiros lugares? Ao ouvir isso, o ancião Lian Shan sorriu levemente. Os prodígios desta edição são todos muito bons. Mas falando nisso, ele fez uma pausa e continuou. Este Xiao Shen não é nada simples. O coração do chefe da família Ning estremeceu de repente. Ancião Lian Shan, você está brincando, mesmo que ele teste ter raízes espirituais divinas. Afinal, o tempo de cultivo é muito curto. Quem diria que o ancião Lian Shan balançaria a cabeça ao ouvir isso? O verdadeiro orgulho do céu. Só precisa dar-lhe algum tempo para crescer e ele pode superar todos. Além disso, ele é um gênio raro em 10.000 anos. Assim que essas palavras foram ditas,
Toda a plateia ficou em alvoroço, todos olharam incrédulos, e a expressão do chefe da família Ning tornou-se extremamente feia. Mas ele não tinha nada a dizer. Neste momento, a voz do examinador soou de repente. Próxima partida. Xiao Shen contra Ming Qian.